E se o céu não fosse um refúgio, mas uma fronteira rompida? A terra agora pertence aos deuses. Criaram monstros à sua imagem. A beleza foi corrompida pelo proibido e o pacto foi selado nas sombras. Sangue e ferro. Agora, o Criador despertou. Este é o novo mundo. O julgamento está chegando. Force. O tempo da paz havia expirado. Antes mesmo do primeiro clarão, a alma de Enoque já sentia o peso do que estava por vir. O céu, outrora um manto de proteção, tornou-se o palco de uma invasão sem precedentes. Mas como convencer os homens de que o fim do mundo não viria pelas águas? Fujam! Eles estão descendo! Eles estão descendo! Mas pelas estrelas. O céu está caindo! E vocês escolhem a cegueira! Eles não vieram como conquistadores. Vieram como deuses famintos. Curvem-se! Ou queimem! Onde seus pés tocavam a terra, o sagrado se tornava profano. O medo não tem uma única face. Ele se esconde no tremor das mãos, no silêncio dos lábios e no brilho de olhos que viram o impossível. O silêncio que se seguiu não era de paz. Era o som de um mundo prendendo a respiração. Diante deles, não estava um mensageiro, mas o próprio arquiteto da guerra. A voz de um anjo caído não traz conforto. Ela traz o peso de 1000 invernos e a promessa de um fogo que nunca se apaga. Onde está o escriba? Onde está Enoque? Eu estou aqui, Azazel. Deixe o meu povo em paz. Um homem de barro diante de um príncipe de bronze. O primeiro duelo da história não seria travado com espadas, mas com a verdade. Onde Azazel trazia o ferro e o fogo, Samiasa trazia o silêncio. O líder dos caídos não precisava de gritos para ser ouvido. Basta, Azazel. Ele não é um escravo. É o nosso convidado. Sua presença era o próprio peso da eternidade. Eu irei com vocês. Mas deixem este lugar. Agora. Enoque sabia que aquele passo mudaria o destino de todos os homens. Ele não caminhava para a glória. Caminhava para o desconhecido, carregando o peso de um mundo que ainda não sabia como orar. E assim, o escriba deixou a terra dos homens. Atrás dele, as chamas. À frente, o mistério dos céus que caíram. O pacto estava selado. Ao darem as costas para o mundo dos homens, os vigilantes levaram consigo a última esperança de uma era que jamais voltaria. O calor das chamas deu lugar ao frio cortante das alturas. No Monte Hermon, o céu e a terra se fundem em um pacto de gelo e silêncio. O ar está sumindo. Para onde estamos indo? No topo do mundo, o silêncio era absoluto. 200 príncipes do céu, agora exilados na terra, aguardavam por aquele que escreveria o seu julgamento. Vejam. O escriba chegou. O céu agora tem uma testemunha. Ali, onde o ar é rarefeito e a luz de Deus parece não chegar, eles selaram o destino da terra. Um pacto de sangue e rebeldia que nem o tempo, nem o dilúvio seriam capazes de apagar. Que nenhum de nós recue. Se um falhar, todos cairemos juntos. Eles desceram como uma tempestade silenciosa. Não eram mais anjos, mas conquistadores, prontos para reivindicar o que o Criador havia dado apenas aos mortais. Olhe bem para estas pedras, escriba.
Elas são a última coisa pura que você verá. Precisamos sair daqui. Espera, acho que vi alguém. Por favor, não façam nada com eles. Eles não sabem quem vocês são. Separem as mais fortes. O nosso tempo entre os homens começou. Enoque sabia que era apenas carne e osso diante de gigantes de bronze. Mas naquele momento, seu medo foi menor que sua compaixão. Solte-a, Azazel! Samiasa! Por favor, pare com isso! Samiasa não via homens ou mulheres. Ele via apenas o barro que moldaria sua nova linhagem. Para ele, o choro de Enoque era como o vento soprando em uma caverna vazia. Enoque, você chora por formigas. Nós viemos para criar gigantes. Gigantes? Vocês estão profanando a criação. Eles não pediram permissão. Simplesmente tomaram o que era nosso. O pacto está selado. A terra nunca mais será a mesma. O que começou com uma promessa de salvação, terminou no primeiro grito de uma terra condenada. E o silêncio de Deus foi o nosso veredito. O céu. E agora é apenas uma lembrança. A luz não se apagou para sempre. Ela apenas mudou de dono. E o que veio a seguir foi o silêncio antes da tempestade. O sol nasceu, mas não trouxe calor. O mundo que conhecíamos estava sendo reescrito. Não tenha medo, filha da terra. Quem são vocês? E o que querem de nós? Nós trouxemos a luz que o seu Deus lhes negou. Luz. Ou uma maldição? Enquanto Samiasa seduzia os corações, Azazel armava as mãos. Bata com força. O sangue dará o tempero. Quando Enoque viu o ferro nascer, entendeu que a paz havia deixado de ser promessa e se tornado lembrança. Ei! Vocês estão trocando suas almas por facas! Você não entende? Enoque. Os deuses nos deram o que o seu Deus nos negou. Então vocês já não querem salvação. Querem domínio. E depois veio a mudança. Mudança que não veio como uma guerra, mas como um hábito, e logo parecia natural. Pela primeira vez, eu sinto que posso ser temido. As mulheres perceberam antes. O medo dos homens havia mudado de rosto. Isso é mudança? Não. Isso é começo. Eles mudaram. E eu não sei mais se tenho medo deles. Ou de mim. Samiasa já não precisava plantar a semente. Ela havia encontrado o solo por conta própria. O céu ainda fala. Mas vocês já começaram a amar o barulho da terra. Pouco a pouco, a aldeia deixou de levantar os olhos, como se o céu já não fosse mais de onde se esperava a resposta. Antes a terra nos suportava. Agora ela vai nos obedecer. O que antes parecia blasfêmia começou a parecer necessário. E o necessário, pouco a pouco, tomou o lugar do sagrado.
Você não me escuta mais, não liga mais pra casa. Só escuta o som do metal. Enoque já não via apenas homens seduzidos. Via lares inteiros começando a se adoecer em silêncio. Você sente o que mudou neles? Porque a mesma porta já começou a se abrir em você. Samyaza compreendeu que já não precisava vencer Naamá num instante. Bastava deixá-la escutar o que agora também nascia dentro dela. Se o seu Deus queria tanto nos guardar, e por que esperou tanto? Naquela noite, Enoque percebeu que não estava lutando apenas contra seres caídos. Estava lutando contra o momento em que o coração dos homens decide desistir do alto. Eu pedi colheita a vida inteira. Eles nos deram força. O útil começou a tomar o lugar do sagrado, e o que servia às mãos passou a governar o coração. Você ainda chama isso de medo, porque ainda não teve coragem de chamar de desejo. O abismo nunca vence de uma vez. Primeiro ele aprende a soar necessário. Não toque como quem trabalha. Toque como quem decide. A tentação mais perigosa não veio vestida de horror. Veio vestida de utilidade. Você voltou com comida nas mãos. E vazio nos olhos. Quando o erro começa a resolver o que a dor não conseguiu, muitos já não perguntam de onde ele veio. Guarde isso perto da porta. O mundo já não pede só fé. E assim, o que era ferramenta começou a ganhar lugar de proteção. E o que ganha lugar na porta, logo pede lugar na alma. Quando ele fala, parece que alguma coisa em mim já estava esperando. Quanto mais a aldeia aprendia a confiar no peso das mãos, mais Enoque parecia carregar sozinho o peso do alto. Eu preciso disto. Não. Peça de novo, e continuará menor do que ele. O que antes era cuidado começou a soar como fraqueza. E o que antes era temor começou a vestir o nome de coragem. Naamá, ainda existe caminho de volta? Ainda não havia sangue no altar. Ainda não havia grito de parto. Mas a aldeia já aprendia a chamar de futuro aquilo que antes chamaria de desvio. Apaga isso do rosto. O mundo fareja quem ainda sente demais. A aldeia já não precisava ouvir ordens em voz alta. Bastava repetir os gestos certos, e a queda encontrava novos corpos. Nem toda força vem para te levantar. Algumas só querem te usar até sobrar nada. Ele não precisou voltar para conquistar. Voltou apenas para ver até onde a semente já havia descido. Não olha há muito tempo. Ele percebe. Ele não caminhava sem destino. Havia um nome que o silêncio da aldeia já havia aprendido a levar até ele. Mesmo quando foge de mim, é para o mesmo lugar que seus passos voltam. Às vezes, o presságio não desce do céu. Às vezes, ele nasce no instante em que alguém olha e já sabe o que ainda não aconteceu. Naamá, afaste-se dele. Talvez seja tarde demais para me afastar do que finalmente me vê. O céu não caiu de uma vez. Primeiro começou a correr acima deles, como se o tempo já soubesse o que os homens ainda fingiam não ver. Agora sim. Já estão aprendendo sozinhos. O mais perigoso no abismo não é quando ele chama, é quando começa a soar como destino. O mundo nunca teve medo do mal, Naamá. Teve medo de quem ousa ser maior do que ele permite. E se esse preço for alto demais? Assim? Não. Mais firme
ou continuará menor do que ele. Enquanto uns chamavam aquilo de força, Enoque já começava a reconhecer o preço. Isso não vai salvar vocês. Então salve você, Enoque. Você passou a vida inteira pedindo ao alto que lhe dissesse quem era. E nunca respondeu. Ela não respondeu, mas também não voltou. Agora todos olham para mim. Agora olham. Não era só o ferro, era o que começava a se curvar diante dele. Já está bom? Bom não. Bom não. Útil. A aldeia ainda não parecia perdida, só começava a andar, como se já não precisasse mais olhar para o alto. Eles já não andam como antes. Nem olham. Você não nasceu para pedir permissão ao mundo, Naamá. E se eu não souber voltar? Quem nasceu para subir não chama retorno de destino. O que em você chama isso de medo? Talvez seja só a parte pequena. Tentando sobreviver. Enoque ainda tinha palavras. A aldeia é que começava a preferir tudo o que não exigia a alma. Nem o amanhecer devolveu à aldeia o que a noite já tinha deslocado. Foi o melhor que consegui. Foi o melhor que consegui. Então ainda é pouco. Você já percebeu, não percebeu? Já não pertence inteiramente a eles. O abismo já não precisava chamar tão alto. A aldeia começava a ir sozinha. Enquanto uns aprendiam a desejar, outros já ensinavam a endurecer. Se quebrar cedo demais, não servirá. Então que aprendam, sem serem poupados. Ela ainda andava entre eles, mas já não cabia inteira no mesmo lugar. Você tá aqui, mas não está. Talvez eu tenha passado tempo demais no lugar errado. Do chão, tudo ainda parecia disperso. De cima começava a formar desenho. Não era desordem. Era um mundo novo tentando aprender a ficar de pé. Agora eles me escutam. Então faça por merecer. Por um instante, Naamá tentou caber de novo no que antes bastava. Mostra onde cortar. Quando o dia começou a cair, nada parecia ter acontecido de uma vez. E era isso que tornava tudo pior. Certas mãos já não tocavam aquilo como ferramenta. Isso não guarda casa nenhuma. Guarda a minha. Naamá tentava, mas os gestos sempre voltavam vazio. E o que antes bastava já não a alcançava inteira. Olhe para ele. Agora me diga se aceita continuar abaixo. O céu não tinha desaparecido. A aldeia é que começava a deixá-lo sem resposta. Ela repetiu o costume, mas já não encontrou abrigo dentro dele. Ponha isso no chão. Meu pai disse que agora isso vale mais. Quando o erro começa a ser entregue aos mais novos, já não vive só no desejo. Começa a pedir futuro. Chega uma hora em que a sedução deixa de perseguir e aprende a esperar. Enquanto um aprendia a esperar,
O outro já moldava o chão onde a queda pisaria melhor. Tire isso daí. Agora até isso te ofende? No começo, ninguém chamava aquilo de adoração. Era só cuidado demais com o que nunca deveria pedir respeito. Ele quase não dorme mais. Porque já não busca descanso no lugar certo. Ele já não precisava estar ao lado dela o tempo inteiro. Bastava ter deixado a marca certa no pensamento. Quando ele te olhar, faça questão de que ele se sinta menor. Por que ele, não eu? Porque ele quer vencer. Você ainda quer ser aceito. O gesto ainda parecia pequeno, mas já começava a ensinar o coração a se inclinar para a coisa errada. Você ainda chama isso de paz? Paz não. Mas agora eu consigo vigiar. Quando o medo troca de endereço, a casa continua de pé, mas já não é guardada pela mesma coisa. Tem coisa em você que já não pede companhia e sim distância. Talvez vocês só tenham aprendido tarde demais a me ver. Que nome vocês dão a isso? Ainda nenhum. Ninguém ainda chamava aquilo de rito, mas o silêncio já começava a chegar antes das mãos. Você força o corpo antes da alma ceder. E você ainda espera a alma onde já existe fome. O mais perigoso não era o fogo aceso. Era o jeito como agora todos esperavam dele alguma resposta. Ainda dá tempo de se afastar. Não. Agora eu quero ver até onde isso vai. Ninguém precisou mandar. O gesto já começava a voltar sozinho. Nos diga, Enoch. Se isso é erro, por que me faz sentir menos medo? Porque nem todo alívio vem para te salvar. O mais estranho não era o objeto no centro. Era o fato de que, por um instante, ninguém parecia querer ser o primeiro a tocar. E se Enoch estiver certo? Então ele chegou tarde. Não foi o ferro que venceu primeiro. Foi a ordem que começou a nascer em volta dele. Agora eles me ouvem antes mesmo de eu falar. Porque agora você carrega... Você está ensinando homens a confiar no que eles mesmos fabricam. E você ainda pede que confiem no que nunca viram. Quando a palavra terminou, ninguém voltou atrás. O círculo apenas aprendeu a se fechar de novo. Eles escutam você sem você dizer nada. Não. Eles escutam o que sempre quiseram ouvir. Antes do rito ganhar voz, ele já tinha aprendido a entrar pelas portas em silêncio. Eles já não voltam do fogo iguais. Porque o fogo já não reúne homens. Está começando a escolher donos. Na noite seguinte, já não foi preciso ensinar. Um homem começou e os outros souberam como continuar. Agora vocês repetem. Porque agora funciona. Não fique perto dele. Fique acima dele. Naamã já não via apenas homens reunidos. Via degraus se formando onde antes havia apenas chão. Enoque ainda falava com todos. A aldeia é que já começava a responder por lados. Já não é só o que vocês fazem. É no que vocês estão se tornando. A aldeia respondeu, permanecendo no mesmo lugar em vez de sair. Quando o dia voltou, não trouxe alívio. Trouxe apenas a estranha paz de tudo o que já havia sido aceito. Eles voltaram antes do sol. Porque agora não buscam trabalho. Buscam direção.
Não decidam pelo que sentem. Decidam pelo que o ferro permite. O espaço que antes pertencia apenas aos homens, agora se abria para ela. Naamã não pedia licença. Ela apenas ocupava o vazio que o medo deixava. Vocês ainda sabem o nome do Deus que abandonam? Sabemos. Só já não trememos como antes. Do alto, Samyaza já não via apenas homens mudando. Via o mundo começando a responder à mudança deles. O que antes era espanto, tornou-se método. O fogo já não servia apenas ao metal. O metal agora governava o tempo dos homens. O ferro não é apenas para as mãos deles. É para a proteção das nossas casas. Não esperem que eles nos digam o que fazer. O ferro já nos deu a direção. Não houve um grito da terra. Apenas um silêncio onde antes havia vida. A poeira já não era terra. Tinha o brilho frio do que foi forjado e o peso do que não pertence ao chão. Quem segura o ferro, segura a palavra. Os outros apenas escutam. O que era um segredo de poucos, tornou-se a regra de todos. Ninguém mais cruzava de aldeia sem antes saudar o centro. Eles já não falavam a mesma língua. O silêncio entre vizinhos tornou-se o muro que ninguém conseguia derrubar. Samyaza ouvia o que os homens não podiam. Ele ouvia a terra parando de respirar. A água mudou de cor. Mas o gosto é de ferro. A terra está mudando porque agora ela tem donos. Os fracos chamarão isso de seca. Nós chamaremos de domínio. Samyaza sentia o ar ficando mais denso. O mundo já não era mais um jardim. Era uma forja que ele mesmo havia acendido. Eles não bebem mais. Olham para a água e recuam, como se vissem o próprio fim. Enoque não precisava de sinais. Ele sentia o peso de cada vida que a terra já não conseguia sustentar. Se a terra precisa secar para que o ferro nasça, que assim seja. Nós não voltaremos para o barro. Vocês não estão forjando ferramentas. Estão forjando o fim de tudo que é vivo. O que você chama de fim, nós chamamos de herança. O barro é para os mortos, Enoque. Naquele dia, a aldeia não se dividiu por muros, mas por palavras. O medo de uns tornou-se o combustível para o orgulho de outros. Enoque tornou-se um estrangeiro em sua própria casa. Suas palavras eram como o vento que sopra sobre a rocha, ouvidas, mas incapazes de mudar o que já estava endurecido. Vejam o que o barro nunca pôde nos dar. Agora, nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. A noite já não trazia descanso. O som da forja tornou-se um novo batimento cardíaco de um mundo que havia esquecido como silenciar. A água. Ela tem gosto de ferro. Meus filhos não conseguem engolir. Enoque via o que eles chamavam de progresso como uma dívida que a terra estava começando a cobrar. E o preço seria a própria vida. Não falem de sede.
Falem da força que estamos construindo. O ferro exige sacrifício. O ferro brilha em nossas mãos, mas nossos filhos murcham como a erva seca. O que estamos bebendo, Naamá? O barro é fraco e morre. O ferro é eterno. Escolham a sede da liberdade ou a fartura da escravidão ao pó. As mães calaram-se, não porque entenderam, mas porque o medo do novo era maior do que a memória do que um dia foi sagrado. O medo é o melhor combustível para a forja, Samyaza. Eles já não pertencem mais à Terra. Vá para o seu deserto, Enoque. O mundo que você conhecia já não existe mais. Enoque caminhou para onde o silêncio de Deus era a única voz que restava. Atrás dele, o brilho do ferro era a única luz de um mundo que escolheu a própria cegueira. O que era espanto tornou-se hábito. O som da forja já não interrompia o sono. Era o próprio silêncio que agora parecia estranho e perigoso. O ferro está pronto, Samyaza. Mas ele ainda é frio. Falta a vontade que só a vida pode selar. Então que a vontade seja o preço. O que começamos com fogo, terminaremos com a alma. As estações já não traziam a chuva, apenas mais poeira. O tempo deixou de ser medido pelo sol e passou a ser contado pelas batidas do martelo sobre a bigorna. A nova geração já não conhecia o toque da terra macia. Suas mãos foram moldadas pela rigidez do metal. O que antes era sagrado, agora era apenas matéria-prima para a vontade dos novos senhores. O que começou com palavras, terminou em sangue. O céu e a terra se fundiram em um abraço. O novo mundo está sendo plantado. E nós seremos os colhedores. Não resista, Naamá. O que cresce em você é a nossa vontade feita carne. O mundo antigo está morrendo para que o novo possa nascer. O fruto daquele pacto crescia rápido demais. Não era uma vida, era uma invasão. Isso não é humano! O que está saindo de dentro delas? E então, o primeiro deles se levantou. Um erro na criação. Grande demais para ser chamado de criança. Pequeno demais para ser chamado de gigante. Senhor! Por que permitiu que o lobo entrasse no curral? Os animais foram os primeiros a entender. O instinto que os guiava foi substituído por um pavor mudo, como se a própria terra tivesse se tornado uma estranha para eles. Enoque não via mais a criação de Deus. Ele via um rascunho de ferro e cinzas. Uma terra que já não pedia por chuva, mas por um julgamento que a lavasse de tamanha soberba. Você teme o que criamos, Samyaza. O ferro não tem consciência e os gigantes não pedem permissão para existir. O controle é uma ilusão que você ainda tenta abraçar. O ferro pode não ter consciência, Azazel, mas ele obedece à mão que o molda. Se os gigantes se tornarem ingovernáveis, será o seu pescoço que eles apertarão primeiro. Não era um som que os ouvidos podiam captar.
mas um comando que a alma não podia ignorar. O tempo dos homens havia acabado. O tempo do testemunho havia começado. Eu vi o que vocês fizeram com o jardim. Agora, o jardim virá para reclamar o que é dele. Enoque ouviu a voz que não era som, mas poder. O veredito estava selado. A terra seria purificada e os vigilantes julgados. Enoque não trazia mais palavras de esperança. Ele trazia o peso de um mundo que já havia sido pesado e achado em falta. O profeta agora era o portador do fim. Enoque? Você voltou da montanha, mas seus olhos, o que você viu lá em cima? No coração da forja ardente, onde o ferro se dobra à vontade dos caídos, Enoque avança. Seus olhos, firmes e implacáveis, encontram os de Samiasa e Azazel, os arquitetos da ruína. Não há medo, apenas a determinação silenciosa de quem carrega o peso da justiça divina. O profeta voltou com poeira de estrelas na pele. Diga-nos, Enoque, o seu Deus mandou você aqui para nos perdoar ou para admirar o que construímos? Não haverá perdão nem admiração. O que vocês construíram é uma ferida na terra, e a terra será lavada até que não reste cicatriz de ferro ou memória de vocês. Deixe que o jardim venha, Samiasa. Nós o receberemos com o fogo que ele nunca conheceu. Se o mundo deve ser lavado, que seja com o sangue daqueles que se opõem a nós. Eles consumiram tudo, o trigo, o gado, e quando a terra secou, voltaram os olhos para os homens. Eu dei a eles a vida. Agora, eles exigem um mundo. Você amoleceu, Samiasa. A carne humana te corrompeu. Enoque foi levado para onde o tempo não existe, e ali viu o fim de tudo. Enoque, diga aos vigilantes, não haverá paz, nem perdão. A terra já não suportava o peso do sangue, então começou a clamar por justiça. Enoque voltou, mas já não era o mesmo. Havia fogo do céu em seus olhos. Você voltou. Mas o que você trouxe não é paz. O céu não guardou silêncio. As águas que deram vida ao mundo agora desceriam para lavá-lo do sangue dos homens. O tempo do ferro acabou, Azazel. O que vocês semearam na terra, agora a terra devolverá a vocês. Onde está o seu Deus agora, Enoque? Ele não está nos salvando. Ele está nos afogando. O fogo que Azazel roubou do céu foi extinto pelo choro da terra. O Império do Ferro estava sendo devolvido ao pó.
a ele que finalmente entendi o peso da eternidade.